Boa noite a todos. Mais uma vez unidos nessa casa para levar a mensagem do Cristo a todos vocês. Iniciaremos com a oração que Jesus nos ensinou para que tenhamos uma boa noite de compreensão, de entendimento dessa mensagem tão maravilhosa ao nosso viver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, dá-me a serenidade dos rios diante dos temporais. Dá-me a força das rochas diante das guerras. Dá-me a doçura em todo o tempo. E se acaso eu fraquejar, perdoa-me. Permita-me recomeçar para auxiliar a todos os meus irmãos. Em 1947, Manuel Bandeira escreveu um lindo poema. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Com este poema, podemos refletir na coisificação do homem. Estamos sendo fraternos ao deixar que nossos semelhantes passem por tamanha privação? Hoje, mais do que nunca, enfrentando a pandemia, vemos muitos empregos sendo destroçados, empresários de bem que sempre pautaram por dar dignidade aos seus funcionários e hoje veem seus patrimônios dilapidados e sem chances de continuarem levando esperança a outros, sequer a eles mesmos. O mundo hoje precisa de fraternidade. Não a utópica, aquela sonhada nos romances, e sim a real, aquela nas quais possamos ter empatia por todas as pessoas do mundo, nos colocarmos nos lugares deles. Isso é ser fraterno. Precisamos modificar nossos pensamentos acerca do egoísmo, que antes tínhamos, e muitas vezes ainda temos. Os capitalistas devem repensar seus conceitos. Amem e sejam fraternos. Nossos irmãos estão precisando de nós. Quem pode auxiliar, que dê a sua contribuição. Pode ser com ideias, pode ser com trabalho, pode ser financeira, da maneira que melhor lhe aprouver. Ser solidário é ser fraterno. Sejamos fraternos, somos chamados. Estamos tendo uma chance ímpar de demonstrar ao Criador que a sua rogativa por nossa fraternidade finalmente fora compreendida, internalizada pela humanidade. Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. A fraternidade universal
designa a boa relação entre os homens, em que se desenvolve sentimentos de afeto próprios dos irmãos de sangue. Ser fraterno significa tolerar em nome do afeto, significa estar disposto a ajudar e predisposto ao bem, sempre. A humildade e a fraternidade serão responsáveis pela conquista do entendimento nesta confusão dos dias de hoje. Cada um pode fazer a sua parte. Um bom exemplo de ser fraterno é participar no dia a dia, hoje de maneira virtual, dialogando com todos os que estiverem atravessando momentos difíceis em suas vidas, necessitando, portanto, de uma palavra amiga ou de um esclarecimento. Isso é possível a qualquer um, não necessitando grandes conhecimentos, somente disponibilizando o maior de todos os bens que podemos angariar no decorrer de nossas vidas: o tempo. Parar para ouvir as dificuldades e aflições pelas quais os nossos contemporâneos estão passando é um bom exemplo de fraternidade. O diálogo fraterno tem importância fundamental na casa espírita e acredito que em todas as comunidades que pregam os ensinamentos de Cristo, pois é através dele que algumas pessoas entram em contato com a fraternidade, com o entendimento de que ser fraterno é caminhar para o bem. Muitas pessoas, infelizmente, só procuram a Deus quando a dor bate de forma insuportável à sua porta. Não importa qual motivo que traga a pessoa a pedir a sua ajuda. Os braços e os seus ouvidos sempre devem estar preparados, abertos para quem busca a ajuda. Neste momento, nós, frequentadores da Casa Espírita, somos auxiliados pela misericórdia da espiritualidade maior. No atendimento fraterno, é derramado o amor. O sofrimento, a desilusão, as decepções, tudo isso é trocado por fé e esperança. Os fatos incertos da vida ficam menores, ficam mais fáceis de serem suportados por quem vem nos procurar. Deve-se, porém, saber que qualquer que seja o trabalho oferecido pelo Centro Espírita, não se faz milagre. A ajuda existe, mas vai depender muito da nova proposta de vida daquele que vem pedir ajuda, se ele realmente se empenhar para a mudança. A assistência espiritual sempre será dada de acordo com a necessidade de cada pessoa, e cada um terá a chance de reescrever sua história. Portanto, não ser omisso ao ouvir os irmãos que vêm bater à sua porta é ser fraterno. Paulo, em uma de suas cartas, já nos avisa como devemos agir. Embora seja muito difícil a gente compreender, ele diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Ser fraterno, então, é amar um ao outro. Muita reflexão. Quantas vezes mais ouvimos esse ensinamento de Jesus e essas batalhas infindáveis e injustificáveis estariam para sempre apagadas,
Se nos empenharmos para sermos fraternos, os males serão cada vez menores até que um dia desaparecerão. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Precisamos pedir o auxílio do além-túmulo para sermos fraternos, para sermos irmãos? Que esperam os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima é diminuída nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência espiritual? Não. Falta amor fraterno. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores sempre dispostos, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros, como Cristo nos ensinou. O diálogo fraterno ajuda as pessoas a fazerem a reforma íntima conforme as condições que eles apresentam. Não existem pressões de forma alguma, respeitando o tempo e a formação de atendimento. Toda mudança alcançada, por menor que seja, é festejada, pois significa mais um filho de Deus se reencontrando com o Pai e consigo mesmo. Tomando-se o Evangelho de Jesus como base, auxilia-se com que as transformações aconteçam de maneira forte, firme e efetiva, cada um no seu tempo, no seu próprio ritmo e sem exigências que não possam ser cumpridas. Respeitar o tempo do outro também é ser fraterno. É pelo diálogo fraterno, fraterno mesmo, de irmão, pois se recebe cada pessoa, independente de sua condição física, emocional, moral ou intelectual, como irmãos. Eles simplesmente estavam perdidos dentro de si e sofrendo as dores de não achar o caminho que os levaria a se encontrar com a verdade do amor, respeito e da luz que todos são merecedores. Podemos dizer que o diálogo fraterno é a mão misericordiosa de Jesus estendida a todos aqueles que o procuram? Sim. A fraternidade no diálogo é a extensão da mão de Jesus a todos que o procuram. As instituições que eram magníficas há 5.000 anos são velhas hoje. Não quer dizer que elas não funcionem se elas são fraternas. O objetivo que elas estavam destinadas a atingir está ultrapassado? Se elas são fraternas, não está. Elas são suficientes? Bastam à sociedade atual? Em algumas circunstâncias, sim. Precisam-se outras sociedades novas, preparadas fraternalmente para as melhorias sociais? Sim. Esse progresso é a fraternidade universal. Cristo lançou essas sementes. Está germinando no Espiritismo,
colhendo bons frutos, trazendo cada vez mais irmãos e irmãs para o aprendizado e a prática do bem. O progresso é a fraternidade em seu nascimento, porque a fraternidade completa, tal qual o espírito pode imaginá-la, é a perfeição. A fraternidade pura é a base de todas as instituições morais. É o único meio de elevar um estado social que possa subsistir e produzir efeitos dignos da grande causa pela qual combateis. Qual a nossa causa? Sermos fraternos, sermos verdadeiros irmãos. Todos nós queremos ser fraternos e ter a fraternidade como uma das características pessoais. No entanto, estamos sempre a descobrir que às vezes somos, às vezes não somos fraternos. Em algumas situações somos, em outras não somos. Com algumas pessoas nós somos e com outras, por preconceito ou outros motivos, nós não somos fraternos. Nós estamos na terceira ordem da escala espírita, o que significa não ser possível comportamentos perfeitos, mesmo que o entendimento já esteja mais avançado. Nós compreendemos que devemos ser fraternos, mas às vezes ainda não conseguimos praticar. Será que realmente entendemos o que é ser fraterno, fraternal, possuir fraternidade? Na doutrina espírita, nós sabemos que somos irmãos de Deus, que quanto mais evoluirmos, mais sentiremos essa irmandade por todos os seres, humanos e não humanos. Sentiremos. Isso é o que importa. Sentir-se fraternos. Praticar é o segundo passo. Mas quando sentimos, já estamos próximos a executar. Fraternidade teórica, o que eu estou dizendo aqui, é só uma coisa bonita, uma conversa bacana. Sentir-se fraterno, praticar, fazer a obra, é que são elas. Não adianta só eu falar que quero ter esse amor fraterno por todos os meus irmãos, se na vida real eu não pratico. Também sabemos que após a criação, quando éramos simples e ignorantes, fomos nos diferenciando e diversificando pelo processo evolutivo, em vários reinos, até chegarmos à condição humana, onde a especificidade individual continua se fazendo, uns mais adiantados, outros não tanto. Ou seja, diferimos no modo de pensar, de entender, de nos expressarmos, seja em palavras ou atos. Por isso tudo, uns são mais fraternos que outros. Uns já começam a sentir a fraternidade universal e praticar, e outros ainda não, sabendo ser fraternais apenas com os mais próximos, com os que estão no trabalho, no estudo ou nos templos religiosos. Há até aqueles que confundem fraternidade com convivência, com mimos, com dar privilégios aos que ama, com concordar em tudo, com domínio, manipulando pensamentos e sentimentos, por considerar que sabe o que é melhor para. Eu acho que o outro está precisando, eu vou lá e vou fazer, mas não parou para ouvir se é realmente aquilo que ele está precisando. Há também aqueles que cobram fraternidade, querem que os outros sejam
fraternos a eles, cobram deles mesmos e dos outros. Pensando bem, se ser fraterno é sentir-se irmão, esse sentimento é que caracteriza a fraternidade. Tendo, estamos podendo ser fraternos, na proporção que for. E não tendo fraternidade, simplesmente não somos. Sentir que o outro é um irmão implica em ter absoluta convicção de que o é, não importando quem seja, o que faz e o que pensa. Nós temos irmãos aprisionados, nós temos irmãos relegados ao relento, somos fraternos com eles? Sem dúvida, temos um tanto de fraternidade, mas todo tipo de fraternidade, tudo. Aceitar-se como é implica-se em estabelecer paz interior e possibilidade de ampliar o que já alcançamos. Condenar-se, culpar-se, abominar-se por não ser como gostaria é adotar uma postura maldosa e cruel consigo mesmo, abrindo portas para perturbações emocionais e espirituais, doenças físicas e a instalação da hipocrisia. As convenções sociais religiosas, os padrões artificialmente impostos de condutas ideais, podem fazer com que uns vigiem os outros, apontando dedos e comentando que este, aquele outro, não estão sendo fraternos. Agindo assim, quem faz essa conduta também está sendo? Essa força agressiva poderá conduzir muita gente a aparentar o que não é, ou a deplorar-se por pensar que não tem valor nem qualidades. Na época do Natal, nós vemos muita fraternidade falsa sendo exposta. Quantos dando esmolas para sentir-se fraterno? Muitas vezes humilham e não estão sendo nem um pouco fraternos. Melhor será se nos olharmos com respeito, percebendo condicionamentos mentais limitantes e que nos depreciam para nós mesmos e criarmos planos de trabalho pessoal para um autoentendimento de melhor qualidade, com exercício prático das características que queremos ampliar. Tudo isso com muita consideração por si mesmo. Quem sabe seja mais eficiente se, em vez de pensar que os outros são seus irmãos, você pense que é você que é irmão deles. Quem sabe seja mais eficiente se, em vez de pensar que os outros são seus irmãos, você pense que é você que é irmão deles. Percebendo um pouco da grandiosidade que é a fraternidade, ela seria, comparativamente, como um grande telhado que, para existir, precisa se apoiar em paredes fortes e resistentes, as quais necessitam estar solidamente sustentadas nos alicerces. Quais são os alicerces de conhecimento e sentimentos que garantem a solidez de paredes? Ou seja, outros conhecimentos e sentimentos deles desdobrados e desenvolvidos que permitam a existência da verdadeira fraternidade? Quais desses alicerces nós já temos? E paredes? As nossas paredes fraternas são sólidas?
são firmes na vivência, o Espiritismo ajuda através de princípios, mas a construção é apenas e tão somente de cada um de nós. É a que alicerça todos os tipos de amor. Entende-se por amor fraternal o sentimento de responsabilidade, de cuidado, de respeito pelo outro, o seu conhecimento, o desejo de lhe aprimorar a vida. O amor fraternal é o amor entre iguais, iguais por sermos todos espíritos, filhos do mesmo Pai. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pedro já nos advertia. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que o amor verdadeiro não se compara ao amor do mundo. Este sentimento sublime que Jesus Cristo nos ensinou, muitas vezes se perde na falta de perdão. O amor sentido pelas pessoas pode ser confundido por posse desmedida. Podemos citar os casos de amizades que terminam por motivos fúteis. Um exemplo disso é quando os amigos que não se veem por muito tempo, um dos lados não aceita esse distanciamento. Pode haver conflitos entre os envolvidos. Como estamos no mundo de provas e expiações, no segundo grau da escala evolutiva, o mal ainda é maior que o bem. Como aplicar a máxima do Evangelho no mundo de provas e expiações? Segundo o estudioso espírita André Marouço, nascemos em famílias que possuem suas falhas. Desde então, passamos por provas já dentro de nossa casa, que se estenderão por toda a existência terrena. Cabe a nós nutrirmos com ressentimento ou seguirmos adiante, fazendo a contabilidade do que poderá nos unir, mais do que separar. O desejo de estar junto e aprender a viver devem ser a essência do viver. Aprender a conviver durante as adversidades da encarnação, calemo-nos diante dos conflitos e entendamos a fragilidade dos irmãos. Além disso, busquemos o distanciamento saudável. De vez em quando é preciso, sim. O distanciamento muitas vezes é imprescindível para obter a cura do tempo que cicatrizará as chagas. Fazendo um trocadilho, hoje o distanciamento tornou-se imprescindível também. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros, resumiu Chico Xavier. Amor fraternal, na visão espírita, é um sentimento de caridade muito intenso com os nossos semelhantes. Ele é proposto pela lei de Deus e não está acima das nossas possibilidades. A maior de todas as luzes é do amor fraterno. Pode ser encontrada nas palavras amigas, cordiais, oferecendo um calor humano a quem está só. Pode ser um telefonema, uma mensagem via WhatsApp, uma oração em conjunto ao lado do leito de quem sofre, sendo uma afeição fraternal, um sorriso gentil ao cruzar com os transeuntes,
Não te deixes corromper na tempestade louca do tempo, sem tempo. Encontre um tempo para ser fraterno. Sempre podes fazer algo pessoal, intransferível. O outro não pode fazer por você. Sermos fraternos é a nossa missão. Era isso que eu tinha para hoje. Que todos nós, nessa caminhada terrena, possamos viver fraternalmente, respeitando cada um que está ao nosso lado, enxergando-os como verdadeiros irmãos, de sangue ou não. Vivemos em fraternidade. Para encerrar, eu tenho uma poesia, um acróstico: amor fraterno. Amor de irmãos, nas sínteses, mostram como devemos ser com todos. Os percalços, dificuldades e reveses relegam-nos a esquecer os compromissos firmados. Fraternos são os laços que jamais rompem-se ao cuidarmos amorosamente dos que, de tantos ais, tombam-se pelos caminhos. Erguê-los, não importa quem são, rendem-nos aprendizado da lição. No entanto, deixá-lo entre os espinhos somente retrata que falhamos como irmãos. E agora nós vamos fazer uma oração. Aqueles que puderem colocar uma água para fluidificar, sintam-se à vontade. Podemos fechar os olhos por alguns minutos. Vamos fazer juntos uma linda viagem em pensamento, nos desligando de tudo que nos cerca. Apenas se deixe envolver pelas energias salutares que vêm do plano superior. Sinta-se leve e feliz por estar adentrando em um lugar lindo, escutando apenas o canto dos pássaros, o barulho das águas de uma cachoeira e sentindo a brisa suavemente tocando seu rosto. Fique nesse local por alguns instantes, admirando a beleza desse cantinho só seu. Pense em coisas boas, nas palavras amigas que vai dirigir a todos que encontrar. Vamos rezar um Pai Nosso em agradecimento ao dom da vida, em agradecimento a tudo de bom que nos ocorreu até o dia de hoje. E se não encontrar nada de bom ainda, deposite a esperança em dias melhores. Confie. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Devagarinho, vai voltando a si. Perceberá que a sintonia o leva aonde deseja e lhe transmite as melhores sensações quando se permite envolver com a possibilidade da vida. Boa semana, bons pensamentos, fiquem com Deus.